recomeço. Recomeço de podcast, recomeço de vida, recomeço de histórias. E não podia ser diferente com as minhas duas super convidadas. Tauana, psicóloga, que traz muito pra gente recomeços, como recomeçar. E Sônia, que traz histórias lindas de mulheres que se superam e que, de certa forma, recomeçam. E o restante da apresentação, vocês. Fala lá, Tauana. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz com isso, porque o recomeçar é todos os dias. Eu falo muito sobre, e o recomeço para mim vem por eu ter recomeçado tantas vezes e olhar para pessoas que eu atendo também e ver elas recomeçando. E o quanto isso é especial e importante na nossa vida, para o nosso crescimento, para a gente construir a vida que a gente tanto deseja e merece, né? E você, melhor do que ninguém, pode falar também sobre isso, né? É isso aí, de recomeços. Que recomeçar é todos os dias, é com pequenas coisas, são grandes recomeços também. Quantas viradas que a gente tem que dar na nossa vida, quantas vezes a gente tem que recomeçar. Mas o quanto que esses recomeços nos trazem para uma pessoa muito melhor para a nossa vida, a gente mesmo, para nós. E recomeçar não significa necessariamente tive um grande acontecimento na minha vida para que eu recomece. Às vezes é apenas uma tomada de decisão. Não me cabe mais, então eu vou recomeçar, eu vou fazer diferente. Recomeçar é diário, ou por grandes acontecimentos, ou por grandes decisões. E a gente decide o que leva na bagagem e o que deixa para trás. E aí a gente recomeça. E a Sônia traz histórias lindíssimas num projeto fantástico, que eu sou apaixonada pelo projeto da Sônia. Já falei isso inúmeras vezes para ela. A gente precisa olhar muito para essa questão de enaltecer as histórias de outras mulheres e aprender com as histórias de outras mulheres. E quando eu fiz o convite para a Sônia, eu falei, você fala tanto da história de outras mulheres, você enaltece tanto a vida e a trajetória delas, que chegou a hora de contar a tua história, de contar para a gente como veio, Sônia, esse projeto maravilhoso para que a gente tivesse um olhar diferenciado para as outras mulheres. Olá, minha vida Magnólia surgiu de um recomeço. Foi uma decisão de parar, dar um tempo no que eu fazia para buscar algo mais leve. E aí o bom da vida é isso, você pode sim recomeçar todos os dias e você deve recomeçar todos os dias. E foi isso, foi um experimento que deu certo, foi uma... na verdade, na época, o meu corpo estava pedindo socorro. Ele pediu um recomeço diferente. Então, foi isso. Foi uma pausa para um recomeço. E nesses 4 anos, que foi bem no meio da pandemia, que Minha Vida Magnólia surgiu, eu contei e vi histórias. Então, nada mais é do que levar conhecimento e inspiração para as mulheres. E todas elas têm uma história de recomeço. Mesmo quando elas acham que não tem. Elas, sim, recomeçaram de alguma coisa, de algum ponto, tanto familiar ou profissional, ou até mesmo na questão de autoconhecimento, da busca de uma autoestima, por alguma coisa que se perdeu no tempo. Tu sabe que, há um tempo atrás, eu tive uma série de lives chamada Recomeços. E eu trazia mulheres para contar os seus recomeços e vinha muitas histórias de recomeços em vida pessoal, histórias de recomeço em vidas profissionais, mudança de cidade e tudo mais. E a gente ouvia as histórias e a gente acabava se conectando de uma maneira ou de outra, a gente sempre se conecta com o recomeço da outra. Não no intuito de, quero fazer a mesma coisa, ou vivi, claro que em alguns casos sim, ou vivi isso e tal. Mas a gente se conecta entendendo que é possível. E muitas vezes a gente está ali travada, sem a coragem do recomeçar. E quando a gente fala em recomeço, e aí a Tauana vai falar disso com bastante propriedade, a nossa grande entrave em recomeçar é quem eu deixo para trás ou o que eu deixo para trás. Porque a gente quer ir para um novo mundo, mas a gente quer levar todo mundo na bagagem. E às vezes no teu novo mundo, não vai todo mundo na bagagem. E você precisa tomar decisões de quem você deixa.
É isso que você ouve lá nas suas histórias? Isso é difícil. É que nem eu falo assim, principalmente para os pacientes, mas na vida também, porque eu digo um pouco do que a gente é profissional, a gente não escola, né? Mas como que eu vou ir, Tauane? Ou o primeiro passo, que eu falo para quem chega assim comigo, o primeiro passo o mais importante que tu tá dando. Que é, opa, tem algo aqui que eu não quero manter assim. Agora, como fazer e o que deixar para trás, e é na vida da gente. Eu, num aniversário, ganhei um copo de uma amiga, uma frase que eu digo copo assim, mas a frase, e ela fez pensando em mim, é deixe para trás o que não te leva para frente. E essa frase para mim é uma âncora, sabe? Justamente por esse recomeço, enfim, quando eu olhei, mas é recomeço, são recomeços, é isso que eu quero trazer para a vida das pessoas. Porque cada um recomeça do seu jeito, que nem tu falou às vezes, não é mas é olhar para si, é olhar para dentro, e isso transforma. E é a dificuldade, mas se eu fizer esse passo aqui, tal pessoa não vai, mas aí eu não vou mais caber aqui, né? Eu tô falando no final de semana do caber, onde eu vou caber a partir de agora. Aqui talvez eu já não vou mais. Tá, mas o que me espera lá? E esse medo do que tá por trás. Que eu digo assim, a gente resiste tanto, porque por mais que é ruim, ou que já não me agrada tanto, ou que eu já não faça mais sentido pra mim estar ali, eu conheço. Eu sei onde eu tô pisando. Eu tô com as dores que tu falou, mas eu conheço as dores que eu tenho. E assim me dão. Eu já sei lidar com as dores que eu tenho. Com as novas, talvez não. Eu não sei. E aí tem um livro que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Ele é um livro para leigos, assim, muito, muito bom. Eu amei ele, né? Uma psicóloga falando da sua vida e dos seus pacientes. E aí tem uma situação lá que é a cadeira da vítima. Que é uma cadeira cheia de espinho. Mas aí por que tu não levanta daí? Né? Ela tava falando com uma senhora de 70 anos. Por que você não sai daí? Porque esses espinhos eu já conheço. Eu sei onde vai sangrar. Eu sei onde eu posso sentar. E é isso na nossa vida. Mas aí quando você começa, aos pouquinhos, aí eu digo, tem gente que vai fazer mudanças radicais, que precisa. Tem gente que funciona dessa forma. Eu tenho que ser, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer direto, não vou fazer mais nada. Né? E já tem pessoas que tem que ser doses homeopáticas ali, né? Tem que ser aos pouquinhos. E aí cada um no seu tempo, do seu jeito, mas o importante é a gente fazer esses passos e ir vendo. Isso aqui eu não queria deixar, mas o porquê que eu não quero deixar? O que me prende? O que me segura? Ou o que isso vai me impedir também de eu recomeçar, de eu ter a vida que eu quero? Porque eu falo do recomeço, mas para quê? Para mim construir a vida que eu quero, uma vida significativa. Né? Eu não conto tanto isso, mas eu cheguei num fundo de poço que eu não queria mais viver, eu não queria mais estar aqui. Né? E eu, psicóloga, já era formada nessa época. Não atuava como psicóloga clínica e eu não queria mais estar aqui. Então a minha vida não tinha mais sentido. Porque se você não quer mais estar aqui, ou a dor é muito grande, ou ela não faz mais tanto sentido. E o propósito do recomeço é isso, é trazer significado, é trazer sentido. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu deixo quem eu deixo? Por que isso aqui não cabe mais na minha bagagem? Por que não tá mais? Porque não faz mais sentido pra mim. Né? E aí depois eu fui me trabalhar, enfim, fui fazer terapia, e por isso que eu me tornei depois psicóloga clínica, eu atuava em outra área, porque a terapia ali, a psicologia me transformou e trouxe esse sentido. Eu falei, caramba, eu quero ajudar outras pessoas a recomeçar. Eu quero, aqui eu tô falando de algo profundo, mas o recomeço não precisa estar lá no fundo do poço. Pode ser que não é mais, eu quero um passo a mais. Eu senti o gostinho daquilo, por que eu não posso? Né? Então é deixar para trás. E naquele momento eu tive que deixar muita coisa para trás para poder. E quantas pessoas, principalmente pessoas, né? A nossa vida ela é relacional. E a gente vai construindo isso. E toda pessoa que chega para nossa vida, a gente num primeiro momento vê ela como uma oportunidade, né? E essa oportunidade, ela é muito variada. Às vezes ela vem com uma oportunidade comercial, às vezes ela é apenas um relacionamento, às vezes vem uma grande amizade para a vida da gente. E a gente precisa lembrar que, num primeiro momento, tudo é encantamento. Quando as pessoas chegam na nossa vida, tudo é encantamento. E à medida que nós vamos convivendo, é que a gente vai entendendo se essa pessoa fica ou não fica. Mas a gente tem a questão de colocar na balança. Ela tem essa coisa ruim, mas ela também tem essa coisa boa. Então, será que eu vou deixar dessa amizade, eu vou deixar desse amor, eu vou deixar desse relacionamento comercial? Porque ela tem um lado bom também. E aí a gente se perde muito. O que eu valorizo nos meus relacionamentos, em todas as áreas. E trazendo um pouquinho, aproveitando o gancho da Tauane, quando a gente fala em recomeço, porque
para mim hoje é literalmente um recomeço. A gente já teve um podcast com outro nome, a gente está aqui com outra roupagem. E a gente já fazia essa questão de trazer outras mulheres, de conhecer outras histórias. E a gente tinha temas variados. E a minha vida, literalmente, 2023, 2024, eu andei de kamikaze. Foi altos e baixos. Mas sempre que eu recomeço, e as pessoas me falam isso, que eu recomeço muito com sangue nos olhos. Eu recomeço muito com o desejo de fazer o que eu fui impedida de fazer. E eu e a Sônia, inclusive, esses dias numa conversa, a gente falou assim, não me desafia, não me diz que eu não posso, porque eu vou lá e eu vou provar que eu posso. Mas não é para provar para alguém que a gente pode, é porque o desafio, ele nos impulsiona a sermos melhores. E quando veio esse recomeço agora, que faz aí apenas 20 dias, gente, que eu voltei a fazer eventos, voltei a fazer lançamentos, voltei hoje a fazer podcast. E aí eu trouxe essa nova roupagem, esse novo nome e tudo mais, porque o novo nos impulsiona, o novo nos traz essa energia boa, que é as pessoas que chegam na nossa vida também. É o mesmo comparativo agora. E eu entrei num momento assim, como foi muito tempo afastado, isso eu perdi muitas pessoas na minha vida, umas pessoas porque as pessoas também vêm para a vida da gente só para colher. E nem todo mundo que chega na tua vida chega com a lei do dar e receber. E outras pessoas porque realmente eu entendi que não faziam mais parte do novo eu. Foram 2 anos de muito aprendizado. E eu sempre falo assim, o que mais me ensinou nessa trajetória do ano passado até aqui não foi sobre doar um rim. O meu maior ensinamento não foi como doar um rim, não foi como viver com um rim apenas. O meu maior ensinamento nisso tudo foi sobre pessoas. E aí a gente começa a fazer escolhas no recomeço. Mas entrou para mim o que deve acontecer com a maioria das pessoas. Quem eu ainda sou para as pessoas lá fora? Eu trabalho com eventos, eu trabalho com mentorias, eu trabalho com treinamentos. E até então você está numa construção de autoridade e de repente isso é interrompido. E a pergunta que vinha para mim era, quem eu sou lá fora ainda para as pessoas? Será que as pessoas ainda lembram de quem eu sou? Porque ao mesmo tempo que eu paro, existe uma imensidade de pessoas chegando no mercado e querendo ganhar o mercado. Existem pessoas vindo desbravar enquanto eu estou desaparecendo do mercado. E essa é uma dúvida muito recorrente quando a gente vai recomeçar. Quem ainda eu sou? Quem ainda eu tenho comigo? Quem ainda está comigo? Quem ainda vibra comigo? Porque os melhores amigos, as melhores pessoas, a gente mede ao contrário do que as pessoas falam assim, a gente mede as pessoas pelo teu caos. Quantas pessoas vão estar lá no teu caos? Eu acho que não. Aliás, eu não acho, eu acredito que não. A gente mede as melhores pessoas quando você brilha. Quem suporta o teu brilho? Quem suporta a tua vitória? Quem tá lá junto com você na hora da tua vitória? Essa pessoa é a verdadeira. Porque na hora do caos, se precisar eu tô aqui, tá? Sônia, se precisar me chama, tá? Eu tô aqui. E existe uma diferença entre Sônia, me chama e eu, Sônia, cheguei aqui, tô aqui. Porque dizer me chama é fácil. Ir até você é difícil. Então, acho que a gente mede as pessoas. E eu tive uma grata surpresa, assim, porque ficou muita gente comigo. E ficou os bons. E 2 até aqui. 2 aceitaram o convite de primeira. E eu queria ouvir um pouquinho da Sônia, das mulheres que ela traz e fazendo um paralelo entre as histórias que você faz e a tua história. Como você vê essa questão dos recomeços para elas? Quais são os principais obstáculos que elas se enfrentam na hora do recomeço? O que elas precisam despertar com muita intensidade ali dentro para que elas banquem esse recomeço na vida delas? E na sua vida também, né? Mas tu sabe que quando você estava falando, eu lembrei de uma palavra. A mulher, todas elas têm um sentimento de culpa. Elas carregam isso.
ou porque elas têm que trabalhar e deixar o filho em casa, ou porque elas têm que ficar em casa e não podem trabalhar, ou porque o relacionamento não deu certo, a culpa é delas. Então, assim, a mulher, ela carrega essa culpa e às vezes a gente sente, assim, não é explícito, né? Ninguém fala, eu tenho culpa. Mas todo mundo aqui já se sentiu culpada por, ai, meu Deus, esqueci o lanche da criança, né? Ai, meu Deus, esqueci o filho na escola, né? Não sei se acontece com vocês. Já aconteceu. Hoje não acontece mais, mas já aconteceu. Já viajei e deixei dentro do escritório. Né? Chegou a tanto. Não, eu viajei, cheguei lá na outra cidade e lembrei. Falei, caraca, Esqueci ficou dentro do criança. escritório. E é isso, assim, é culpa. Culpa porque a gente quer dar os 110%. Não é só 100%, 110%. Então, se a casa tá bagunçada, a gente se sente culpado. E se o teu trabalho não deu certo aquele dia, você se sente culpado. Então, assim, carregar culpa é muito... Até tem uma matéria, foi uma das primeiras matérias que postei no site, é sobre se libertar da culpa, né? Maternidade sem culpa. Porque é isso, né? Toda mãe se culpa por alguma coisa em algum momento da vida. E a maioria das mulheres que eu entrevisto, elas têm isso também. Elas tiveram que abrir mão de alguma coisa, ou profissional, ou pessoal, para dar o segundo passo, para recomeçar. Para fazer alguma coisa diferente na vida delas, que elas não queriam mais. Né? Não queriam mais que aquilo fizesse parte da vida delas. Mas a culpa continua. E é uma culpa velada, né? E olha só, nós falávamos esse final de semana, a Tawane estava comigo, a gente fez um retiro do feminino nesse final de semana. Porque as mulheres precisam voltar. As mulheres hoje, elas estão muito na energia masculina, muito masculinizadas por uma competição. E aí o mercado diz que você precisa ter um resultado e a gente vai lá, e eu me incluo em alguns momentos nisso, porque a gente vai lá com muita sede ao pote e a gente acaba entrando nessas nuances aí. Tá, mas eu tenho filhos, eu tenho casa, eu preciso dar os meus 110%, porque eu vou ser avaliada lá fora, o que vão falar, o que a minha amiga vai chegar aqui e vai falar se a minha casa não estiver tão organizadinha assim. E a gente fez esse retiro justamente com essa questão de vamos olhar e vamos voltar um pouquinho para o feminino. E a gente pode sim ser mulheres de sucesso dentro da nossa energia. Mas uma das coisas que eu complemento a sua culpabilidade que as mulheres têm, as mulheres não querem de forma alguma mostrar a vulnerabilidade. E aí, por acreditar que elas vão ser julgadas, se elas mostrarem vulnerabilidade, elas acabam sucumbindo tudo. E eu vou sucumbindo cada vez mais, e eu vou tendo dificuldade de dizer não, eu não faço, não, eu não posso, não, eu não quero, e eu vou trazendo tudo isso. É impossível você ser uma mulher polvo e colocar mãos para todos os lados e você não falhar. É impossível. Em algum momento vai ser falho. E a gente precisa entender como natural. Sabe que quando eu comecei na profissão, eu conheci uma colega que já era de anos de carreira e ela disse o seguinte: você não vai conseguir ser boa em tudo. Então, ou você é boa mãe, ou você é boa jornalista. Ou você é boa esposa, ou você é boa jornalista. E eu disse, não. Eu vou ser boa em tudo. Eu vou ser boa em tudo. Por quê? É o desafio, né? Não me desafia. Mas isso, ele me sugou de uma certa forma, né? Que com o passar dos anos, eu assumi algumas coisas e algumas posturas e algumas funções e alguns comportamentos para que as duas coisas dessem certo e que eu conseguisse fazer tudo. Sim, eu vou fazer. Por quê? Porque não pode. Eu escolhi ser jornalista, eu vou ser uma boa jornalista, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa dona de casa, eu vou ser uma boa esposa, E não tem como. Não tem como. Como é que você dá conta de tudo? Não dou. Não dá conta de tudo. Você não dá conta de tudo. Mas assim, você, naquele momento, quando ela falou aquilo, eu quis assumir isso porque eu achei que eu deveria provar para ela, entendeu? Que eu poderia fazer sim. E é possível. Mas a que preço? A que preço? Quanto custa isso, né? O corpo cobra, a vida cobra.
E eu descobri que eu não era 100% em tudo mesmo. Eu podia até achar que eu estava, o mundo ao redor também, mas Dentro você sabe que não tá. que não tá. A gente vem com isso é muito cultural, até pelas características da região que a gente tem, né? Colonização italiana, aquela coisa do trabalho árduo, do trabalhar muito, do se dedicar muito. E a gente vem, a nossa geração, a Tauana aqui um pouco mais nova, mas eu e a Sônia já estamos numa geração muito semelhante. Nós tínhamos uma geração, nós viemos de educados, de pais, que de certa forma colocavam também tudo isso para nós, né? Do ser a boa esposa, do ser a boa filha, do ser a boa... Tudo, nós tínhamos que ser boa em tudo. E a gente foi aprendendo. Eu, especialmente, fui aprendendo com o tempo a soltar algumas coisas. E hoje a última coisa que eu me preocupo, tirando a minha questão de imagem profissional, a última coisa que vou me preocupar com o que as pessoas estão pensando ao meu respeito. Tem um ditado que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Então, não tenho que ficar pensando que as pessoas vão estar julgando sobre as minhas escolhas, porque elas são minhas. Eu sei onde dói, como o Raci falou. Eu sei onde dói. E falávamos nesse final de semana e falamos numa live também. Olha só como o nosso mundo feminino, ele é um bandido. Quando a gente recebe um elogio, a gente tem dúvidas sobre o elogio que nós recebemos. E nós nos questionamos. Será que está sendo verdadeiro? Será que ela não está falando isso para me agradar? Será que estou realmente bonita? Será que realmente essa comida está boa? Será que realmente o meu conteúdo foi bom? E a gente se questiona o tempo todo. Será? Será que eu sou merecedora disso? Só que quando a gente recebe uma crítica, a gente não questiona a crítica que a gente recebeu. A gente só incorpora. Só que a crítica do outro veio sobre o olhar do outro. E muitas vezes não é o meu olhar. Por que eu estou incorporando isso? Por que eu estou acreditando que não é o meu olhar, minha maneira de pensar, minha maneira de viver, mas eu tomei aquilo como uma verdade? A mulher traz muito isso. O homem, não. E eles ainda, eu acho incrível, porque eu digo assim, meu marido tem um colega, né, eles trabalham juntos ali na empresa, e eu falei, meu Deus, se fosse mulher falando isso, não dava certo, a gente já ia se doer, porque tem essa característica. Sabe que eu falo assim para os meus pacientes, ai, nossa, que bonito teu óculos, né? Ai, que bonita ele que tu tá hoje. E eu digo assim, ó, não é puxa-saco. A gente tem que justificar o elogio que a gente dá. Exatamente. Porque a gente recebe assim. E eu digo, ó, não pense nada. Eu digo assim, porque falta isso no mundo. Então eu vou sempre, o que eu vejo de bonito, às vezes eu digo, pode passar. Teve uma paciente que eu atendi, daí na outra semana eu falei, nossa, tava tão linda naquela roupa, eu não pude te elogiar, eu esqueci, tá? Mas tá aqui o elogio agora. E aí tu tem que justificar, porque é toda uma cultura, é toda uma pressão em cima. As coisas estão mudando, felizmente. Mas o quanto que eu vejo mulheres adoecidas, corpo, mente, né? Porque a gente quer dar o 100%. Eu venho isso pra mim também. Não acho que é diferente, não é psicólogo, não. Mas a gente também tem que... E é que nem a culpa. Eu ouvi uma frase antes de engravidar, que era, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falei, não vai ser assim. Vem a culpa? Vem. Óbvio que vem. E eu fui me trabalhando muito nisso. Porque na gravidez você já começa a se culpar, né? Tô falando aqui de maternidade. De profissional, do jeito que você veste, que você se comporta, infindável, né? E a gente tem uma competitividade, muitas vezes, entre as mulheres. Eu falei, pra que ser assim? Aquilo que tu falou, a gente pode se ajudar. A gente vai chegar muito mais longe, muito mais rápido. E até você entendendo isso. Mas aí, tá, vem a culpa. O que eu faço com a culpa? Isso que eu digo, equilíbrio, eu tento ter. Mas quem que é equilibrado o tempo todo? Não, a gente não é o tempo todo. Não tem As coisa. pessoas acreditam que equilíbrio é você não viver as emoções. Não. É movimento. Isso que eu gosto, assim, ó, equilíbrio é movimento. É isso aí. Esses dias eu postei, minha casa assim tava caótica, eu só mostrei uma partezinha, né, menos pior. Que a gente também não se julgou. O que dava pra mostrar. Assim, porque, meu Deus, se eu fosse da lavanderia, não ia ser legal. Zona de guerra. Né? Isso aí, tipo assim, onde que a gente vai pisar? Mas enfim, mostrei uma partezinha assim, tava até as roupas dobradas, só não tava no lugar, olha que lindo. Olha a lavanderia, não dá. E aí eu tirei aquela foto. Bem que a Sônia não mostrou o esgoto antes de vir pra cá, né? Melhor. Meu Deus. Melhor. Porque é isso, gente, todo mundo vive, só que ninguém fala. Principalmente as mulheres. Não, eu sou plena assim, ó. Acordei assim. Aham. Não, fui no salão. Não, gente.
Mas isso veio também, e assim, eu acho que essa culpa aumentou muito com as redes sociais, né? Porque, né, é uma mentiragem. Vida perfeita. Né? Vida perfeita, o casal Margarina, né? O casal Doriana, sentado à mesa de manhã, tomando café. E as crianças Os filhos lindos, penteados, né? Comportados. Nossa, gente, eu não posso nunca mostrar o meu mesmo, eu acordo muito mal-humorado. Não é? Aí aquela vive maquiada, sai do cabelo arrumado. Assim, e a gente já chegou a conversar sobre isso, né? A questão das redes sociais tem que dar uma segurada. Porque aquilo ali é só a parte que a pessoa quer que você veja. É um pedaço. Então, é um pedaço, é um recorte. Não Às vou vezes mudar. não é nem verdade, né? Às vezes não é nem a verdade. Tu conhece a pessoa, tu sabe que ela tá no fundo do poço, mas tá lá, maquiada, perfumada, bonita, né? Posando por uma foto na rede social, fazendo o que ela acha que as outras pessoas precisam ver dela, né? E às vezes o que ela precisa é de uma ajuda. E a ajuda pode vir de uma outra forma, sem ser aquilo ali. Ela precisa de likes, né? Ela acha que ela precisa de umas curtidinhas, na verdade. Ela precisa de uma ajuda maior, né? Com certeza, tem E algo nem- mais profundo. E não se permite, daí vem a vulnerabilidade que tu Exatamente. trouxe. Eu gosto muito da Brené Brown, a coragem de ser imperfeito. Isso aí. Gente, assim, ó, muito bom. eu me vejo às vezes, um dia aconteceu uma situação, saí do consultório, encontrei uma amiga no elevador e eu precisava muito desabafar, sabe? Eu precisava, sabe aquele momento que você tá só... Ai, e daí eu falei com ela. Nossa, foi horrível. Abriu a caixa de ferramentas. Só que ela não tinha como me dar, entendeu? Ela tava pior do que eu, depois eu descobri. E aí eu lembrei assim, é por isso que eu não falo pras pessoas. É por isso que eu não falo. É por isso que eu... Porque eu falei e ela nem deu a atenção que eu... Não, ela nem ouviu direito. Daí chegamos, né? Imagina, de elevador. Não tinha nem tempo. Aí eu, Dauana, mas esse pensamento foi um pensamento que você teve e que os teus pacientes têm quando estão no fundo do poço. Porque daí tu se isola, Sim. aí ninguém mais vai te ajudar, você vai dar conta daquilo sozinho e você só vai descer ladeira abaixo. Sozinho a gente só desce ladeira abaixo. Aí eu falei, não. O que você fala pros teus pacientes? Eu falo pros meus pacientes buscar rede de apoio. Se não deu certo com um, porque às vezes a pessoa não pode ouvir ou realmente ela não consegue te dar aquilo, você busca outra pessoa e foi o que eu fiz. Indo pra casa, liguei. Ai, que bom. Sabe? Aquela turbulência toda, aquela névoa toda, se foi. Depois eu chamei minha amiga pra dizer pra ela, viu, que não foi legal, né? Porque eu quero continuar sendo amiga. Quando a gente não quer mais, a gente não faz. Eu sempre digo assim, tu quer essa pessoa na tua vida? Quer. Então você vai conversar. Conversa, Não isso quer? Segue, né? Busca, tem muita gente. E cada momento da nossa vida vai, né? Não que as pessoas sejam descartáveis, pelo amor de Deus. Mas enfim, falei pra ela falou, amiga, ela tava grávida e ela tava tendo um sangramento. E ela não conseguia falar. E eu já, tipo assim... Chegou, abriu. Julgamento. Hoje a gente fala, viu? Tu tá bem pra ouvir as minhas coisas. Não tô. Então, é um meme da internet, daí ontem eu falei pra uma paciente, eu falei, nossa, tal, é bem isso. Eu falei, então cuidado, porque às vezes tu não tá boa pra receber aquilo. Porque a gente não sabe o que tá rolando na vida da outra, né? Tu não sabe. Quanta coisa tu passou ultimamente? Você é uma mentora, mas você é uma mulher, você é uma mãe, sabe? Que tava lá tirando um rim, uma parte do teu corpo tem que recomeçar. E aqui que tá um ponto, quando tu falou antes assim, as pessoas, eu tô parada agora, mas também a trajetória que tu construiu até aqui. Porque hoje, por isso que é recomeçar e não é começar de novo. É isso aí, é recomeçar. Porque você tem toda uma experiência, aí vem as redes sociais, porque é fulano, porque é beltrano. A Virgínia fez a cirurgia lá no parto, já saiu. É minha realidade? Não é. Não. E aí é filtrar, porque às vezes eu não vou ter controle do outro, mas eu vou filtrar, não vou ver mais, se me afeta tanto, né? E é recomeçar porque eu já tenho uma carga. Você já construiu muita coisa, ele. A Sônia a partir do que eu sei, né? E do que tu já tem, das pessoas que tu já tem. Isso aí. Eu passei a viver bem melhor depois que eu parei de querer me comparar. Tu fez? Parabéns. Parabéns pra ti. Isso não é pra mim. Não é pra mim, né? E às vezes a gente tem essa... compara. Compara o filho bem arrumado da outra, compara o filho com notas maravilhosas, compara o trabalho da outra pessoa. E não tem... Eu vivo bem melhor desde que eu disse, não, isso é pra mim. Eu faço deste jeito. Isso continua. Né? Tu sabe que tem um livro, já estamos aqui citando livros, né? Tem um livro que chama-se Crianças Dinamarquesas,
que é um livro, eu acredito que obrigatório, né, para todos os pais. E ele fala muito disso, Sônia. Na verdade, foi se estudar por que o pessoal da Dinamarca era tão feliz e se entendeu que isso veio a partir da infância. E lá as crianças não são poupadas de emoções. Lá não tem final feliz se o final não é feliz. É mais ou menos isso. É Disney. Então, elas já crescem com essa mentalidade. Lá não existe o que existe aqui no Brasil. Nós estamos lá numa apresentação do colégio, isso que você comentou. Está lá numa apresentação de colégio. Nossa, porque o nosso dançou melhor. Nossa, porque o meu desfraudou antes do seu. Nossa, porque o meu falou antes do seu. Nossa, mas o teu não fala ainda? Nossa, o meu já faz 2 meses que tá falando. Caraca, cada um tem seu tempo. Mas as mães têm essa tendência a colocar o filho sempre, nossa, porque o meu é melhor que o seu em relação a isso. Então, na verdade, a gente já desde pequeno, a gente já vem trabalhando essa mentalidade aí da competitividade o tempo todo em tudo. E quando tu traz isso para os filhos também é importante, né? A gente aprendeu muito com o Augusto, né? E da questão das comparações pela situação, né? Ele tem TDAH diagnosticado. Então, assim, tudo para ele é diferente. Tudo o tempo dele é diferente. Um 7 a gente comemora como se fosse um 10. O importante é ele aprender. E aí a gente levou isso muito a sério, a questão da comparação com as outras crianças. Ah, o outro tirou 10, ótimo, feliz. O meu tirou um 7, tô mais feliz ainda. Porque é isso, é o aprendizado, né? Tu vai aprendendo todo dia. E é importante para eles isso. A questão da autoconfiança nele, naquilo que ele faz. Tanto é que eles dizem, eu sou muito bom, sabe? Chega até demais às vezes, mas é isso, sim. Às vezes a gente descarrega no filho as nossas frustrações e aquilo que a gente quer que eles... você vai ser o melhor, você tem que ser o melhor. Porque você queria ser a melhor e você acha que o teu filho tem que ser o melhor. Projeta, né? Imagina essa criança crescendo. E assim, e a gente conhece, a gente sabe que existe, né, círculos de amigos, de conhecidos, que eles fazem isso. Faz natação, piano, vôlei... balé, faz inglês, faz alemão, espanhol, e aquela criança ela respira quando? E ela nunca vai pôr o pé na terra. Ela nunca vai... Ela respira quando? Nunca não, mas ela vez. faz violino, ela já dança balé, faz equitação também, o teu não faz não. E aí que vem o povo, que daí a gente quer dar conta de tudo, quer fazer uma coisa. O meu não faz equitação, o meu faz aquilo que ele consegue fazer, o que é possível ele fazer, e o que ele vai dar conta de fazer. Ponto. E olha quanto a gente precisa aprender com isso, né? Porque tudo isso que você falou agora, a gente está trazendo nós, mulheres, para a nossa realidade. A gente está tentando o tempo todo dar conta de tudo. Antes eu ia brincar com vocês, que nós estávamos falando aí dessa questão de a gente não conseguir receber elogio. Quem nunca que atira a primeira pedra? Porque se você não fez, você estava do lado de alguém que fez. Aí você diz assim, nossa, Taorna, que linda essa tua blusa. Paguei R$10. Se coloca lá embaixo. Escassez aí, necessidade de justificar para outra que não é uma roupa... Que não é tudo isso. Que não é tudo isso. Linda! Isso é lindo. Eu só falei que é linda. Eu não quero saber quanto você pagou. Eu não pedi a marca da tua roupa, né? E aí a gente, olha o que a gente faz com a gente mesmo. Eu digo, é obrigar e pronto. Às vezes não, é obrigar. Eu também. E a gente aprende isso, só que o quanto que é difícil recomeçar, que é você fazer isso de novo, até você entender que é aquilo lá. Porque assim, aqui nós estamos falando de 3 pessoas que buscam se desenvolver muito. A gente aprende, mas até a gente conseguir, de fato, colocar aquilo pra fazer parte de nós, o quanto que é desafiador. E assim, e isso que você falou é bem engraçado. Essa semana eu tomei uma decisão que eu já devia ter tomado. Aí, por que eu tomei a decisão? Porque lá no bloco de notas do celular, eu estava apagando algumas coisas, tu vai anotando, e eu encontrei uma frase que há exatamente 4 anos eu escrevi, é uma pergunta que eu deveria fazer todo dia, e eu não faço. Que é o quê? Se eu não sentisse medo ou privação, o que eu faria? Tomei a decisão, fui resolver. Entende? É isso, assim, a gente faz, a gente esquece, né? A gente, agora, a partir de hoje, eu vou só fazer jejum intermitente.
Ai, da Só que é primeira muita pizza. Vai lá. Tchau. Foi, ó, mas é isso, assim, não é tão banal, mas é isso, a gente toma algumas decisões ao longo da vida e a gente devia seguir isso, mas lá no meio do caminho tu para e volta, né? E aí, Tem outra frase, perdão, eu já te deixo, mas tem uma outra frase que complementa essa da Sônia, que inclusive é uma frase que eu ouvi recentemente de um mentor, e a pergunta é, o que acontece se eu não desistir? E aí, eu não sou a pessoa que vou verbalizar e vou dizer, desista jamais, não desista jamais. Não, eu vou te dizer o seguinte, tu tá batendo de muro em ponta de faca, desista, vamos lá, vamos recomeçar, vamos fazer diferente, vamos fazer outra coisa. Então, eu não sou a mentora, a treinadora que vai usar essa frase clichê, desistir jamais. Não, se você tiver que desistir, vai recomeçar. Porque assim, ó, vamos falar isso de empresas. Você é psicólogo, mas você é empresária, empreendedora. Você é empreendedora, eu sou empreendedora. Eu falo muito para as meninas quando a gente está num processo de empreendedorismo, estamos numa mentoria falando de negócios. Tu tá 3 anos patinando nesse negócio, tu tá 3 anos no vermelho, ei, peraí, tu já teve todas as respostas. Tu fez tudo o que você precisava fazer pro teu negócio? Tu tá trabalhando a gestão do teu negócio? Porque existe um produto perfeito para mim. Talvez o produto só é perfeito para mim. Não foi um produto que teve aceitação no mercado. Não foi um produto que veio para resolver o problema do mercado. Se tu tá 3 anos no negativo, tu vai se enterrar de vez, você não conseguir levantar mais. Então vamos parar com isso, vamos recomeçar. Então eu sou a favor, sim, às vezes, da desistência. Cada caso é um caso. A gente não pode ter isso como um padrão. Mas o que acontece, o que eu percebo, é que as pessoas desistem na primeira dificuldade. Não é o caso de estar aí um tempão e não deu certo. É assim, veio a primeira dificuldade e desisti. Não é pra mim. Não é pra mim, não sei. será? 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 Porque eu acho que ninguém quer isso mesmo, né? Acho que ninguém gosta disso mesmo, né? Acho que eu tô fazendo papel de palhaça aqui, né? Porque tô aqui, gravo um vídeo, gravo um podcast que vai pro ar e aí ninguém foi lá assistir o nosso podcast. E aí? Vamos vir fazer o próximo ou não? Mas é claro que vamos. Até as pessoas assistirem. Até as pessoas entenderem a importância que a gente é. E as pessoas desistem na primeira dificuldade. E às vezes são motivos assim, que são pequenos ajustes a serem feitos. São pequenas decisões. E pequenas decisões é que te levam a grandes decisões. Só que a pessoa não quer pagar o preço por esse pequeno ajuste. Então é muito fácil ela desistir. Porque ela não se faz a pergunta, o que acontece se eu não desistir? Todo mundo quer ser grande. Mas ninguém quer passar pelo processo de ser grande. Como que o cara chegou grande? Como que a mulher chegou isso. grande? O que aconteceu antes? Passou para chegar até aqui? Vamos voltar lá para os filhos? Os filhos, quando pequenos, a gente diz o seguinte, eu vejo a hora que cresça, vejo a hora que seja grande. E a minha mãe sempre dizia assim, não te engana que quanto maior, maior vai ser os seus problemas. Eu achava que ela estava brincando. Tava não. E os próprios filhos da gente, eu já tenho 2 filhos adultos, e aí às vezes eles vêm falar de dificuldade, e eu falo assim, bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. E aí tem até um meme, né, que a menina, um videozinho que a menina tava querendo voltar pro útero da mãe, né? Quem não tem vontade? E aí, se a gente olhar, eles mesmos, meus verbalismo agora, nossa, não pensei que ser adulto era tão difícil. Sonhava tanto, e é bem isso mesmo. Logo que eu ganhei o Henry, assim, que é difícil ali o começo, você entender que tem uma nova vida. O Henry não foi tão chorão, o Henry é o meu filho. Mas ele teve 10 dias de cólica, né? Assim, tem mulheres que é meses, que é anos, né? Mas mesmo assim, meu Deus, eu falava pra mãe assim, eu só quero dormir. Só quero dormir dela, dizer assim, Ana, ele vai crescer, vai ser diferente, você vai sentir muita falta disso. Aí de madrugada eu lembrava da minha mãe. Eu lá com ele assim, dizia, eu só quero dormir. Eu falei, não, tá, não é isso. Você vai aproveitar esse cheirinho de recém-nascido, você vai ir dormir lá com ele assim, né? No outro dia tava, mas assim, no outro dia. E hoje ele tá com 1 ano e 6 meses e eu já vejo o efeito disso. Que eu olho e digo, cara, que bom que ela me falou aquilo, porque eu curti. Claro, tava morta, cansada, enfim, todo mundo passa por isso, mas eu não vejo assim, nossa, eu devia ter aproveitado mais. Nossa, eu devia ter curtido mais. Nossa, porque sou psicóloga, voltei ali a atender logo, e aí tinha as redes sociais, tinha isso, demorei horrores, e eu pensava bem isso, tô parada.
meu Deus, o mercado vai me engolir. Né? Aquela cobrança, aquela culpa. Aí eu falei, não. Mas eu quis tanto ter essa criança, eu vou curtir ele porque ele vai crescer. Quando eu tiver 3 anos, eu volto. Vai ser difícil? Vai, sempre é difícil recomeçar. Mas o quanto que você vê assim, vou desistir aqui, vou desistir no primeiro podcast. Mas eu não vejo pra mim suportar a reforma, eu preciso passar pelo processo da reforma. Então, eu quero uma casa melhor, eu quero um apartamento melhor. Foca no resultado. Aí você olha lá, que nem academia, nossa, hoje eu não queria ir. Eu quero, né? Mas como eu vou me sentir depois que eu for? Como que eu vou me sentir, né, depois que tudo... Não foi um bom exemplo. Não gostei. Pegou na tua dor. Não lhe cabe esse exemplo. Como você vai se sentir depois? Com dor. Mas fortalecida, que vai te evitar outra... Mas é isso. E a gente vem, por exemplo, eu digo, tem sempre, em cada geração, em cada fase, tem coisas boas e ruins. A gente veio de uma geração que precisou lutar muito para ter qualquer coisa. Eu vivi algo que a maioria das pessoas da minha idade não viveram. E eu digo, sou muito grata a isso. Até porque eu era criança é todo mundo de bob, né? Eu morei em casa de chão batido, tive que tomar banho de baldinho, a gente pegava água da pipa, porque não tinha água encanada, e não tinha energia elétrica. Então, quem viveu isso? Os meus avós. Minha mãe viveu pouco, depois logo teve. E eu digo, isso traz uma coisa tão forte, assim, do não desistir, do dá pra ser melhor. Porque, cara, eu saí disso. Hoje eu tenho uma casa com chuveiro elétrico, pode parecer tão pouco, né? Mas eu já vi que tem coisa bem mais desafiadora. E aqui tô falando de coisinha, não tô falando de emocional, não tô falando de várias coisas que todo mundo passa. Mas não, é só ir lá no mercado e comprar um novo. Esses dias eu vi um pai falando pra uma criança, sim, me julguem, mas né? Que a menininha, o cachorro, ela deixou as coisas espalhadas, o cachorro veio, mordeu, acabou com a boneca, e a menina de boa. Ela viu, tinha mais 350 mil brinquedos, né? Meu Deus, minha filha, eu tenho que comprar um brinquedo novo. Não! Na vida adulta é assim? Não. E daí que a gente se pega, porque a gente assistiu Disney, Cinderela, vem o príncipe encantado que salva, que não sei o quê. Aí a gente chega na vida adulta, e é difícil mesmo, né? Não vamos dizer que não. Só tem os sapos, o príncipe não vem. Só que assim, o quanto que tudo isso, toda essa cultura, toda essa pressão da mulher, dos negócios, daí a gente tá entrando num mundo um pouco mais masculino, porque não era natural, né? A gente empreendendo, enfim. E o quanto que toda essa pressão traz uma carga é mais difícil ainda. Porque daí o meu pai ia lá e comprava uma boneca nova, mas agora quando meu carro bateu, eu não posso ir lá e comprar um carro novo, né? Agora eu tenho que ver o que tá de errado no meu negócio, o que não tá legal, o que não tá bacana na minha exposição e ajustar. Meu Deus, eu tenho pouco tempo, assim, perto de, sei lá, 20, 30 anos de carreira. Eu tenho 10 anos de formada, mais ou menos isso. De consultório, um pouco menos, são 7 anos. Meu Deus, quanta coisa que eu tô vendo e revendo e tentando fazer diferente. Só que é por isso que eu tô aqui. É por isso que você tá aqui. É por isso que você tá aqui. Porque você não desistiu, né? Não é não desistir jamais. Tem um momento também, viu? Deu, né? Deu. É um relacionamento tóxico e não pode desistir jamais. Tem que porque é o príncipe encantado. Não, né? Não é. Não. É recomeçar. E aí... E eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta? Ai. Será que ela vai me desafiar, Sônia? Ai, que eu gosto de desafio. É lá, então. Mas dos teus recomeços, assim, eu sempre te falo isso e falo porque é verdadeira de coração, te admiro muito. Do pouco que eu conheço da tua história, caramba, sabe? Você é inspiração pra mim. Mas o que te faz recomeçar tantas vezes? O que diante de tudo, e eu acompanho um pouquinho mais esse processo, que tu tá recomeçando hoje, né, e sempre, o que te faz recomeçar? O que te dá essa garra? O que te traz? O que dá sentido pros teus recomeços aí? Eu não suportaria uma vida morna. Eu não suportaria chegar na velhice e saber que eu tinha muito conhecimento do qual não foi colocado ao mundo. Eu não suportaria chegar na velhice e entender que eu poderia ter estendido a mão e poderia ter ajudado outras pessoas a recomeçar e eu não fiz. Eu não suportaria isso. Toda vez e as pessoas falam muito isso, que eu recomeço com sangue nos olhos. Toda vez que eu vou para um recomeço, eu penso o seguinte: quantas pessoas eu deixei de ajudar? Isso não é demagogia, não é aquela fala bonita que os grandes players vêm para o mercado e dizem: eu tô aqui para transformar a tua vida, eu tô aqui para mudar. Não, não é sobre isso. É sobre você finalizar o retiro que você estava lá no final de semana
E você ouvir no final, nossa, 2 dias foi muito pouco, tem que ser muito mais. É você ouvir as mulheres escrevendo lá que elas realmente tiveram uma vida transformada. E eu lembro de um abraço em específico que eu dei em uma pessoa que estava lá nesse final de semana, e ela faz parte da comunidade Donas, assim como vocês. E a comunidade Donas ainda é vista por algumas pessoas que ela é uma comunidade de empreendedorismo. E ela não é. Não é sobre empreender. Empreender é uma veia da nossa comunidade. E eu abracei ela e ela está ausente da comunidade. E eu sei que ela pensou em muitos momentos que era sobre negócios. E eu abracei ela e ela me falou tudo que ela viu no final de semana, tudo que ela viveu no final de semana. E eu abracei ela e eu falei, não é sobre negócios, é sobre pessoas. Então, toda vez que eu recomeço, Tauana, é muito mais por mim do que pelas pessoas. Mas se não tiver as pessoas nesse recomeço, não faz sentido. E o que me leva a recomeçar tantas vezes, e vocês sabem disso, talvez quem esteja vendo nosso podcast não saiba, mas o que me leva a recomeçar tantas vezes é porque são 13 anos que a gente vive o dilema de ter uma doença autoimune que é algo que não está no nosso controle. E por muitas vezes eu já subi e eu caí. Por muitas vezes eu tive que deixar tudo para cuidar disso. E toda vez que eu caio, vem o pensamento, meu Deus, de novo? Porque não pensem que eu não sou a pessoa que sinto revolta, eu não sou a pessoa que às vezes perco a fé. Sim, gente, eu perco a fé, eu me revolto, eu pergunto por que com a gente, eu pergunto tudo isso. E eu pergunto, meu Deus, por que de novo? Mas aí toda vez que eu vou recomeçar e as pessoas comentam, nossa, eu no teu lugar eu não aguentaria metade do que você aguenta. No teu lugar eu não viveria metade do que você vive. Qual é o teu propósito de vida? Para você achar que você não suportaria a dor do processo de uma doença de uma filha? Qual é então o teu propósito de vida? Se você não suporta a dor de um processo como esse. Então eu não me vejo fazendo nada além do normal. Eu me vejo fazendo o que qualquer mãe faria. Isso não significa também que eu coloque ela em primeiro lugar, porque eu também aprendi a posição de cada uma nesses 13 anos. Eu também entendi que tem trajetórias que são nossas, tem trajetórias que são dela e tem trajetórias que são minhas. E quando veio a comunidade, inclusive, eu não falo muito sobre isso, mas a comunidade veio num momento de ira profunda minha. Ele veio num momento assim de, nossa, eu estava muito incomodada. Eu estava muito incomodada quando veio a comunidade. E aí veio a comunidade, eu sabia que eu queria um grupo de mulheres, eu sabia que eu queria fazer a diferença na vida das mulheres, eu sabia que eu queria ajudar essas mulheres a recomeçar, a levantar, ou como quer que a gente chame. Mas o que eu ia fazer com um grupo de mulheres? Ia ser mais um grupo de empreendedorismo? E aí eu entendi, se todas as mulheres chegam até mim e falam, eu queria ser a fortaleza que você é isso. É ajudar as mulheres a serem mais fortalecidas. A Sônia trouxe, alguém me desafiou que eu tinha que ser boa em tudo e eu fui lá provar que eu tinha que ser boa em tudo. Só que a gente precisa entender o seguinte, eu sou mentora de empreendedorismo, eu ajudo mulheres a alavancarem seus negócios. Mas se a casa dela tiver um caos, a vida dela vai ser um caos. Sucesso não é só sobre dinheiro. Dinheiro é parte integrante do nosso sucesso. Mas não é só sobre isso. E aí eu preciso entender que para uma mulher ser uma mulher de sucesso de fato, ela precisa olhar para a família dela, ela precisa olhar para o relacionamento com os filhos dela, ela precisa olhar para o relacionamento com os pais dela. Ela precisa entender quem são as pessoas que ela está se relacionando, que é as ambiências que a gente fala tanto. Então, fortalecer mulheres é deixar um CPF fortalecido para um CNPJ de sucesso. Então, eu diria para ti, recomeçar é entender que de forma alguma eu quero uma vida mais ou menos. Uau! E quem quer, né, gente? E essa pergunta aí
que tu veio fazer no mundo se você não... E é por aí. Processo. E é por aí, né? É por aí. E isso é legal, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque quantas pessoas vão ver isso aqui, vão ouvir e te veem essa, sabe? Fortaleza. E obrigada por compartilhar a tua vulnerabilidade. E é aquela coisa, ai, mulher perfeita, não, né? Não. Ela tem problemas Gente, como qualquer outra pessoa, né? E é por isso que tá onde tá, entende? Porque também tá ali, tá tentando, tá buscando. A tua raiva te moveu pra algo incrível, que ajuda tantas pessoas. A tua dor lá atrás da tua profissão te fez contar histórias lindas, trazer à tona, fortalecer e mostrar para as outras que também é possível. Sabe, o quanto que as nossas emoções, que tu falou antes das crianças, ai não, meu filho não vai passar por nada. Vai sim, vai porque na vida adulta ele vai passar e você não vai estar aqui para sempre. A gente é finito. Eu posso morrer agora, meu filho tá com 6 meses. O que eu deixei? Né? Deixei, né? E é isso, então assim, o quanto que as nossas emoções, os nossos sentimentos, a tristeza, eu falei, cara, a tristeza ela é transformadora. Olha os movimentos que a gente faz quando tá triste. Quando tá com raiva. Não é na alegria. Na alegria, até, né, tu pode fazer coisas que são bem ruins. É pior, tá? Alegria demais. Euforia, o estado de mania é muito... É punk, assim, é assustador. Mas, assim, o que esta fala traz pra tantas pessoas, entende? Porque não é só lindo, não é só isso, mas o sentido da vida. Porque é aí que a gente adoece, é aí que a gente entra numa depressão, é aí que muitas pessoas a gente tá... finalmente do Setembro Amarelo, né? Mas finalizando aí o setembro, mas é o que falta para as pessoas. Você vê grandes personalidades, você olha a história da pessoa e diz, caramba, como é que ela desistiu? Que a gente falou, é minha filha. Eu vou dizer, não, te vira agora. Né? Tem gente que faz, tudo bem, né? Cada um é cada um, mas é o quanto é o processo e o sentido, o significado. Porque a vida morna leva a gente aonde? Tu não precisa... A mesmice, né, não? Ao mais ou menos, tudo igual. Tá tudo bem. É isso. Tá tudo Mas bem. daí tá aqui. Lá no fundo tu vai olhar, não vai estar. Porque não precisa ser, uau, nossa, você podcaster, você uma mentora de mulheres. Não. O teu sucesso, o teu recomeço, é dentro daquilo que te cabe, que nem o que tu falou. Eu vou ser boa em tudo, não vai. Esquece. Tem dias que eu sou melhor no consultório do que em casa. Tem dias que eu sou melhor em casa do que no consultório. E é esse o equilíbrio. E é isso, assim, é você buscar aquilo que te faz bem e feliz. E é o que tu vai deixar para as outras pessoas também, porque se você for ver assim, eu sempre pensei assim, tá, os meus filhos, eles vão ter que dizer para alguém o que eu fiz. Exatamente. Eles vão ter que contar a história, minha história, para os meus netos. Eles vão ter que dizer alguma coisa boa, então vamos fazer alguma coisa boa, né? Já imaginou? Não tem nada para passar para frente. E assim, Sônia, você comentou antes dessa questão assim, ó, de ser boa em tudo, né? A gente debateu um pouco sobre isso. Mas vamos pegar o que a gente deixa, aproveitando a tua fala, e o que a gente deixa para nossos filhos. Será que o teu filho vai ter orgulho de dizer, minha mãe era boa em tudo? Ou ele vai dizer, nossa, como a minha mãe era feliz, como a minha mãe transmitia felicidade pra gente, como a gente vivia momentos felizes. Definitivamente, gente, eles não se preocupam. Claro que eles também têm o exagero, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Mas eles não se preocupam se a cama tá arrumada ou não tá arrumada. Eles se preocupam se você prestou atenção naquilo que eles estão te contando. E eu vejo muita culpabilidade nas mulheres do pouco tempo que ficam com os filhos. E todas, eu vou falar o seguinte, ó. Não é o tempo que você fica, é a qualidade do tempo que você fica. Fica 1 hora por dia, mas esteja inteira ali. Aí ela fica a manhã toda em casa, ela não vai para a empresa, ela não vai para o escritório, porque ela fica o tempo todo no celular, o tempo todo gritando. Resolveu nada. Melhor ter ido para o escritório. Devia ter ido. Exatamente. Devia ter ido. Devia ter ido ao escritório. Exatamente. Tu tá ali só de corpo, tu não tá de alma. E isso causa rombos emocionais nos filhos. Porque aí é a rejeição mesmo. Minha mãe tá aqui e não olha pra mim. E aí essa rejeição vai aparecer aonde? Lá na vida adulta. E a gente vai trazer essas consequências aí lá na frente. Só que não se tem. Acha que vai ficar em casa e que tá tudo certo. E que vai se resolver. E não vai se resolver. É um enganar, porque é muito isso. Hoje em dia a gente vive algo que... Isso aqui nos leva para vários lugares. E eu fiz várias vezes dessa, sabe? Eu tava em casa, mas eu tava preocupada. Aí eu fui ouvir uma supervisão, porque eu não atuo com crianças, né? Meu público é adulto, final da adolescência e adulto. E aí eu fui assistir essa supervisão, porque falei, bom, eu tenho um filho, então vamos aprender um pouquinho mais da psicologia infantil, que vai ajudar, né? Também não dá pra entrar
quadradinho que não cabe. Não existe fórmula de vida, você não vai pro psicólogo, ó, tá aqui tua receita de bolo, senão tava milionário, né? E aí, tava lá em casa e tal, e aí nessa supervisão ela falou de uma mãe fazedora, a menina tava entrando ali na adolescência e reclamando que a mãe nunca tava em casa, ou só preocupada em deixar a pia vazia, em fazer comida e tal. E a queixa era essa, minha mãe não está aqui. Porque se a gente olha pra trás, a nossa relação com os nossos pais, os momentos mais agradáveis que a gente lembra é de coisas mais simples possíveis. Era de você sentar na mesa, era da tua mãe ali tendo um pouco de paciência, né? Que eu sei que é difícil. Mas te ensinar alguma coisa, ou te contando uma história de uma outra pessoa que passou. Mas o ponto é, eu tava lá com o Henry em casa, mas eu queria minha casa perfeita, tudo limpo, né? Porque só o casal é diferente de você não ter uma casa. Eu falei, ele nem caminhava, né? Porque agora destrói tudo. Mas tava lá e tentando deixar tudo bonitinho, e se ele dava um chorinho, ai meu Deus, esse menino tá chorando. Eu não consigo fazer minhas coisas até o fim. É porque eu queria fazer uma pausa no meu porpério, tá? Então, é muito essa... Mas deixa eu levantar uma coisa bem interessante, assim. O Cortella uma vez falou sobre que os momentos mais felizes da infância, né? Tem os momentos que você estava em família. Mas era você... Meu pai, por exemplo, nunca sentou para brincar comigo. Que era uma outra geração. E eu não sou frustrada por causa disso. Hoje, a gente se culpa por não chegar em casa e não brincar. Mas qual a diferença? Entendeu? Mas assim, ó, mas é isso. Eu acho que hoje a gente precisa, assim, também dar um alívio para os pais, sabe? Eu imagino. E aí vem a culpa de novo, né? Vamos falar a culpa de novo. Ai, você não senta para brincar com teu filho? Mas por quê? Ai, ele tá... Nossa, ele vai na escola o dia inteiro, sabe? A gente também tem isso, assim, a gente tem esses questionamentos que a gente, às vezes, também, julgando os outros, a gente faz isso. Nossa, ela fica a manhã inteira em casa e o filho fica o dia inteiro na escola, por que não fica com a criança? Né? Mas, assim, eu acho que antigamente a gente tinha uma infância, realmente era uma infância, tinha amigos, hoje é complicado brincar na rua, hoje você não sabe nem o que o pai do outro está ensinando pro... Verdade. Antigamente você sabia, né? Desde quanto eles ganhavam, para onde iam, para onde viajavam, o que eles ensinavam. Os meus pais conheciam os pais dos meus amigos, mas hoje a gente não conhece, a gente não sabe o que ele está ensinando, né? Então, assim, e a gente tem que aprender, eu acho, com essa diferença de gerações, essa diferença que vem, né? Então, assim, eu parei de julgar a pessoa que não tem tempo para brincar com o filho. E eu parei de julgar a mulher que não deve ter filhos. Também. Parei de julgar. Porque, assim, ó, os meus pais, não, a gente, claro, tinha 3 irmãos e a gente, né, transformava a casa no que dava, né? Não, imagino. Mas também os meus filhos, assim, eu tinha tempo para brincar, mas não era aquele, vamos, né? E eu não me culpo por isso. Hoje eu não me culpo, já me culpei. Mas eu acho que a gente impôs isso, sabe? A sociedade impôs, não, você tem que ser um... Vai pro teu trabalho, mas quando voltar, tu tem que jogar bola com o teu filho. Por que tu não joga bola com o teu filho? Mas daí tu tá despedaçada, e aquela coisa que eu falo, cuida primeiro de ti. Pois é. Daí depois tu vai, sabe? Teu pai nunca jogou bola contigo. Não. E que diferença isso fez na minha vida? Entendeu? É isso, assim. Então, às vezes a gente coloca umas regras, dogmas, sabe? E a gente fica meio que empurrando o outro para uma vida que ele não... é dele, né? De escolhas, né? Escolhas individuais de cada um. Às vezes vem algum comentário, assim, de alguém que tá fazendo tal coisa e eu falo, não julgo. Não julgo, né? Porque às vezes eu dou uma resbalada lá também. Porque a gente, às vezes, dá uma escorregada. E o que tá acontecendo por trás? Porque é isso, meu pai também nunca sentou, mas os poucos momentos, sei lá, nós dirigindo, indo de uma viagem, meu pai me falou algo que eu levo pra vida. Eu sempre, o pai errava sempre o caminho, a gente. Daí a gente sabe bastante. Então, são essas coisas, e é aí que a gente tem que olhar. Ontem eu tava conversando com uma amiga e falando pra ela assim, não é fácil, eu falei pra ele do retiro. Como foi difícil pra mim, domingo era meu aniversário, nós estávamos lá no retiro, e foi muito especial. Mas assim, o quanto foi difícil deixar a minha família, o meu filho... Até pensei o que os outros vão pensar, falei, não, dá nesse caminho, não. Mas me doeu. Isso. Mas me doeu, assim, eu falei, caramba, eu queria estar com eles. Mas, gente, quantos dias eu passo com ele? E o quanto que eu vou voltar uma mãe melhor. Eu melhor comigo mesma, pra mim, sabe? Porque não é... Daí que adianta estar lá
sentada pro teu filho brincando, mas a cabeça aqui, ó. Pensando e vendo os stories do retiro e dizendo eu deveria estar É isso aí. Por isso que eu digo de novo, não existe receita de bolo. Na tua vida funcionou algo que talvez na minha vai funcionar, que cada um é diferente. E na maternidade ali, no ser mãe, no empreendedorismo isso é fantástico. Porque e você vai trilhando teu caminho. Daí vem alguém, vou te ensinar como fazer isso. Mas qual época que tu criou o teu negócio, você vai sim ter um norte. Mas eu vou olhar, uma mentora, ela não olha, ela olha pro o que tá acontecendo aí na tua vida. Isso aí. É aqui. A gente sempre vai começar um processo por quem está conduzindo essa empresa. Sempre, sempre. Não, a gente não parte direto para estratégias. Meninas, eu quero trazer para a gente finalizar aqui algo que eu comentei com a Tauana fora aqui dos bastidores. Comentamos nos bastidores, quando a gente não estava no ar. Eu falei para a Tauana o seguinte, que isso é meu, que eu me agarrava muito em coisas boas que me acontecem para que eu tivesse um recomeço legal, assim. E que toda vez que eu ia recomeçar, eu procurava não olhar para as coisas ruins, para as falhas, mas eu procurava enaltecer tudo aquilo de bom que aconteceu comigo. Porque quando a gente está num processo de recomeço, os medos, eles vão vir. Eles vão vir medos do recomeço propriamente dito, incluindo capacidades da gente, o quanto a gente ainda é vista e quista lá fora, quando nós começamos antes. E a gente tem uma tendência muito grande a olhar para tudo que é falho. E eu trago comigo que eu vou começar a olhar para aquilo que é positivo, para as boas colheitas, para aquelas coisas boas que me aconteceram no meio do caos. Porque no meio do caos a gente também tem coisas boas. E a gente precisa enaltecer isso. Isso é o que eu falo também para toda mentorada quando ela chega e ela ainda não tem o resultado que ela gostaria. E eu falo para ela o seguinte, mas olha para a tua trajetória, olha tudo que você conquistou até você chegar até aqui. Para de olhar só para o que não deu certo. Então, se eu fosse falar como você recomeça, eu diria, começa olhando pelas coisas boas, para as coisas boas que te aconteceram. Então, essa seria a minha fórmula de recomeço, se apegar nas coisas boas. E para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem de recomeço para as mulheres. Aonde vai tirar força para recomeçar. É isso aí. E é olhar muito para si, que nem isso que você trouxe, assim, lindo. Nossa, perfeito. Ele falava do caos, né? Do quanto que o caos faz a gente... Bom, as coisas mais vieram da onde? Vieram do caos. Então, que a gente olhe para isso nos nossos recomeços, no recomeço de cada uma, sabe? Olha para você, olha para tua vida, olha para as coisas que você não quer mais, que já não tá legal, e olha para as tuas fortalezas. O sentido, o significado, onde eu tô hoje tem sentido. A minha vida tá, né? E o humor para cada um é diferente, mas o que mais, o que eu quero? Que isso ajuda a gente a, vou tentar mais uma vez, não é não desistir jamais. É isso aí. Não é não desista jamais, olha o peso que isso traz. Mas é onde eu tô, o que eu ainda preciso fazer. Ou é o momento de deixar para trás o que não me leva para frente. Isso é isso. Eu quero ser um pouco menos pessimista, né? O meu pessimismo eu usava como realismo, porque eu sempre pensava no que pode dar errado antes do que se vai dar certo. Então agora eu estou olhando pro que vai dar certo. Perfeito. Vai dar certo, né? Estou deixando o realismo de lado e estou apostando mais no que vai dar certo. Porque eu acho que eu preciso disso, eu acho que muita gente também precisa disso. Valorizar o que tem, olhar para o que tem, agradecer todo dia, né? A gente acaba esquecendo de agradecer. Né? E ultimamente eu tenho lembrado muito, assim, se você acordasse de manhã e só tivesse aquilo que você agradeceu na noite anterior, o que te restaria? Não é? Né? Não é? Então é isso, agradecer mais. A gente tem que agradecer mais, né? Porque é importante. Olha onde a gente está hoje, como a gente está hoje, o que a gente está fazendo, né? Então, é importante, né? Uau, né? Olha que lindas que a gente hoje, olha que mulheres interessantes que nós Aí, temos ó, hoje. olha a bagagem de conhecimento que nós temos. Temos hoje. Delicada, Sônia, tu exagerou um pouquinho, né? Só aqui, ó. Delicado é só aqui. Mas nem tanto, né? Eu, executora total. A Sônia, nunca fiz o perfil dela, mas não precisa nem fazer, que ela é executora total, né?
Aí a delicadeza fica um pouco longe das executoras, né? A gente tem Tem que aí se policiar. Prático. Tô atrás do feminino. Ele tá correndo, mas eu tô atrás. Tô indo. Não, mas tô olhando desde. Retiro 2025, quero você na primeira cadeira. Tô lá. Meninas, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por trazerem essa visão do mundo de vocês. Por também se permitirem a olhar para outras mulheres, porque o trabalho de vocês é isso, e foi por isso que vocês vieram convidadas para cá, para que a gente pare com a competitividade, que a gente pare de apontar dedos e se dê as mãos. E é assim que a gente cresce. Então, deixo meu muito, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.